Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Na partida de hoje, Tal joga contra Joseph Cooper. Essa partida aconteceu em 1959, durante o torneio em Zurique. E antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like que é para ajudar na divulgação do vídeo. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não puder ou não quiser, não tem problema, compartilhe o vídeo, já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Eu vou inverter a visão, pessoal, porque o Tal está jogando aqui de pretas e o Cooper está jogando de brancas. Ele abre com E4, C5, a gente vai para uma defesa siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, abrindo a siciliana, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo G5, E6, F4, B5, e esse é nosso último lance de livro. Seguindo aqui, dama F3, bispo em B7, bispo D3, bispo E7, grande roque, dama B6, torre de H em E1, cavalo de BD7, e deixa eu voltar aqui que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar: Felipe, por que fez cavalo de BD7 e não capturou o cavalo que está desprotegido aqui das brancas? Pessoal, cuidado, tá? Isso aqui é uma armadilha, tá? Uma armadilha posicional muito perigosa, perigosíssima, tá? Eu não sei se algum grande mestre chegou a cair, vou até pesquisar depois. De qualquer forma, eu trago para vocês verem se tiver, tá? Mas aqui o que acontece? As pretas não podem fazer dama toma em D4, tá? Olha aí o exercício de tática. Por que não pode fazer esse lance? Pausa aí e tenta encontrar o lance das brancas que ganha a dama das pretas. Encontrou? Vamos lá. Pessoal, o lance das brancas aqui que ganha a dama das pretas é bispo toma em B5 cheque. Bom, aqui o melhor que as pretas podem fazer é a toma B5, mas agora a dama está caindo na sequência aqui com torre toma em D4 e aqui pode abandonar, né? Acabou o jogo. Então, por isso que não pode capturar esse cavalo, tá? Esse cavalo aí é veneno puro. Deixa eu voltar aqui. Ou então, depois de torre de H em E1, o Tal fez cavalo de BD7, desenvolvendo. Cavalo de C em E2, cavalo C5, bispo toma F6, bispo toma F6, G4. Aqui o Cooper já inicia um ataque na ala do rei, apesar do Tal não ter rocado ainda, bem curioso isso, mas o Tal tem seus motivos. Bom, e seguindo, cavalo em A4, agora sim o cavalo está bem ameaçado. A ameaça agora é fazer, por exemplo, E5, C3, trazer uma defesa adicional para o cavalo e agora podendo mobilizar o bispo. B4, atacando o peão. Bispo em C2, um lance que exclama aí, atacando o cavalo do Tal. Esse cavalo aí pode parecer que ele não está fazendo muita coisa, pessoal, mas ele está bem posicionado, tá? Então, tirar esse cavalo daí é uma boa ideia. Então, por isso que é um lance que exclama. Mas esse é Mikhail Tal, né? É um mago de Riga, não poderia deixar de ser. E aqui, pessoal, o Tal vai para um lance brilhante. Quem quiser pausar e tentar encontrar o lance, fica à vontade. Encontrou? Vamos lá. Acho que vocês já devem ter imaginado, né? Tal e as magias dele. Tal faz aqui, pessoal, o lance cavalo toma em B2, um lance brilhante. Por quê? Não só é o lance que traz alguma vantagem para as pretas na posição, como agora vai estourar toda a posição aqui dos peões que defendem o rei. E vai expor o rei das brancas agora e ele vai ser alvo de vários ataques. E aqui não tem como recusar esse cavalo, né, pessoal? Porque esse cavalo está atacando a torre, se mexer o rei vai perder a qualidade. Então, o melhor lance na posição, que foi como seguiu na partida,
foi rei toma em B2, capturando o cavalo. Mas aqui na continuação a gente tem B toma C3 cheque, e é um cheque duplo, o descoberto da dama e o cheque do peão, só pode mover o rei. Aqui o Cooper ele move o rei, fazendo o rei toma em C3, pelo menos capturando o peão. E agora que o tal já expôs o rei do Cooper, adivinha qual é o lance do tal? É isso mesmo, olha que sangue frio. O tal faz roque, trazendo a última torre para o jogo. O Cooper aqui ele segue buscando a iniciativa também, com torre em B1, atacando a dama e fazendo um raio-x no bispo. E agora, o que fazer, tal? Tem recurso na posição? Ainda tem, pessoal, tá? Aqui o tal fez dama em A5 cheque, ganhando um tempo, impedindo que o Cooper capture o bispo. O Cooper segue com rei em D3, tá? O único lance aqui que permite igualdade para as brancas, por isso que é um lance que exclama. E agora o tal conseguiu travar a torre do Cooper, tá? A torre do Cooper está travada, aqui não pode capturar o bispo. Por quê? Porque além de dar cheque, a dama agora está ameaçando a torre, que só está defendida no momento pela outra torre. Então ela não pode capturar o bispo, porque senão vai cair a torre na sequência. Para resolver este problema aqui, o Cooper vai ter que trazer outra peça para defender a torre. Mas antes disso, o tal faz aqui torre de AC8, atacando o bispo do Cooper, pressionando ele. Ele faz dama F2 agora para defender outra torre. E agora sim o bispo do tal está realmente ameaçado. Bispo recua para A8. Torre B3, trazendo mais uma peça para defender aqui a casa de C3. O tal segue com toda a calma e frieza do mundo, pessoal. Agora com E5, atacando o cavalo, que é um dos defensores aqui na posição. Porque se a gente avaliar bem, o bispo está defendendo a torre, o cavalo está defendendo a torre, defendendo outro bispo, o cavalo defendendo o bispo, o rei aqui, apesar de estar defendendo todas as peças, ele no momento tem que tomar cuidado, então não dá para contar com o rei na defesa. E a dama está defendendo a torre, que continua ameaçado pela dama do tal. Olha a complicação que o tal coloca o Cooper. E apesar da peça menor a mais, né, porque o tal sacrificou o cavalo, o Cooper aqui está numa posição bem difícil. E o que o Cooper faz? Ele faz G5, já que a ideia aqui é não tirar o cavalo, ele ataca o bispo do tal, que é uma peça bem forte aqui também nessa diagonal. O tal segue aqui tranquilamente com E toma D4, eliminando o cavalo, que é um dos defensores aqui do rei. O Cooper faz cavalo toma D4, capturando o peão. Bispo toma D4, recapturando a peça menor. E nessa posição o Cooper vai para o melhor lance, pessoal. Melhor lance. E ele abandona a partida. Mas você vai perguntar, Felipe, por que abandonou? Pessoal, aqui não tem jeito, tá? Acabou pro Cooper. Pode não parecer, mas o jogo acabou. Por quê? O Cooper agora, pessoal, tá com sérios problemas na posição. Ele tá com uma peça menor a menos. Ele não vai conseguir recuperar essa peça, a gente vai ver por quê. Tá com o rei exposto. O rei do tal tá bem protegidinho ali. A estrutura dele aqui tá toda bagunçada. As peças não estão cooperando, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não dá para capturar esse bispo de dama, senão a torre está caindo lá atrás. A dama está escrava, protegendo a torre. Então, esquece, não dá para capturar de dama. Se capturar de rei, tá? Aqui perde a dama. Como perde a dama? Perde a dama com dama em C5, fazendo um raio-x na dama lá no fundo, tá? Então aqui, depois de rei D3, dama toma em F2 e pode abandonar também, tá? Acabou o jogo aqui. Então foi por isso que o Cooper abandonou. Ele deve ter visto essas possíveis continuações e preferiu abandonar a partida e desistir, né? Não é vergonha nenhuma para um grande mestre ver que a partida está perdida e abandonar. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do Cooper, pessoal, ficou em 78.3 e a do tal em 94.5, uma bela de uma precisão. E no gráfico aqui a gente vê que a partida foi bem disputada até, que o Cooper cometeu um erro aqui, que esse vale, né?
E aí, mediante esse erro aí, o tal não perdoou e arrematou a partida. E é esse erro que eu quero pontuar com vocês. Então, bora pro tabuleiro. Estamos indo aqui, pessoal, para o 22º lance na posição. E o erro do Cooper foi torre B3. E por que é um erro? Vamos lá. Primeiro, ele corta a conexão das torres. E agora a torre que está atacada pela dama do tal aqui em E1 só está defendida pela dama. Tá? E a dama vai ficar escrava agora na defesa dessa torre. Pode ser que a ideia dele posteriormente fosse dobrar as torres. O problema é que não deu tempo, como a gente viu. Inclusive, esse lance de torre B3 perdeu um tempo importante, onde ele poderia ter buscado o contrajogo. De que forma, eu mostro depois. Aí você fala, pô, Felipe, tudo bem, mas depois de E5, não era só recuar o cavalo ou tomar o peão? Bom, vamos ver aqui, tá, pessoal? Se, por exemplo, F toma E5, D toma E5, o cavalo continua atacado, então ele tem que recuar. Se recuar o cavalo aqui para F3, o rei agora está exposto, mais exposto do que estava antes. Vai tomar aqui um torre de F8 cheque. O rei agora, bom, vamos lá, se cobrir com qualquer cavalo, vai perder a peça porque o peão está atacando a casa de D4. Então não dá para levar nenhuma peça. Só sobrou para o rei aqui, rei em E3, que já complica muito porque o rei já começa a ficar restringido na posição. Fora isso, tá caindo agora o bispo. Então torre toma em C2. E aqui acabou, né? Perdeu uma peça menor de qualquer jeito, tá numa situação muito ruim. Então a questão não era só movimentar o cavalo, só movimentar o cavalo não resolve. Então vamos voltar lá. Então o erro foi torre B3. Então voltando aqui, qual seria o melhor lance aqui então para o Cooper? Tal, que seria melhor para ele? Pessoal, buscar contra-jogo, tá? Você está sendo atacado, conseguiu ali amenizar um pouco o ataque. Se você está na desvantagem, procura maneiras de trocar peça para aliviar o ataque. Não dá para trocar, como aqui não é o caso do Cooper, ataca também, tá? Procura iniciativa, não deixa seu adversário te encurralar. Então aqui para o Cooper seria muito importante fazer, por exemplo, G5, atacando o bispo. E aqui o tal não teria outra opção a não ser fazer bispo em D8, saindo do ataque. E agora o cavalo já está mais seguro, tá bom? Ele poderia continuar, por exemplo, com torre de E1, trazendo a torre agora para defender o bispo. Depois de E5, atacando o cavalo, que viria de qualquer forma, tá? Aí sim, daria para levar o cavalo para B3, tirando o cavalo ali da fogueira. E agora o bispo não consegue dar a casa para a torre, tá? Impossibilitando o avanço do peão. Porque caso recapturasse, se a torre pudesse ir para a casa de D8, daria para tomar de torre, dando cheque. Enfim, o bispo agora já está atrapalhando aqui a posição do tal, porque cortou a conexão das torres. Depois de dama em B5 dando um cheque, rei em D2, e agora pouco a pouco a gente consegue ver que o Cooper conseguiria reorganizar suas peças, fazer com que elas cooperem de forma mais coesa e aos poucos ir recuando o rei e levando ele para uma casa mais segura. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!